Magnésio. Você sabe mesmo indicar o tipo correto para cada caso, para cada paciente? E você entende por que existe um tipo correto para cada um? A maioria dos profissionais da saúde simplesmente decoram, sem entender o que está por trás de cada escolha. E sem entender o que está por trás de cada escolha, você pode errar ou na prescrição falando em questões financeiras, ou na prescrição falando em questão de aproveitamento. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse assunto. Se você ainda não conhece o meu canal, meu nome é Edicele Ribeiro, sou médica e aqui nós falamos sobre saúde integrativa com embasamento científico. Se esse assunto interessa você, se inscreva no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Bora para o conteúdo. Que o magnésio é um elemento essencial para mais de 300 reações no nosso corpo, você já sabe. E que essas 300 reações podem culminar em 1.200 desdobramentos. Eu espero que você saiba também. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe, o que é que está por trás de cada escolha. Como escolher o magnésio certo para cada paciente? Como usar o magnésio da forma correta? O que é a diferença entre um tipo de magnésio e outro tipo de magnésio? Até a diferença do custo financeiro, porque se você atende paciente de classe A é um custo e esse paciente ele tem condição de pagar o magnésio mais caro. E eu não estou falando para você prescrever o magnésio mais caro para o paciente de classe A. Você vai prescrever o que ele precisa. Mas, às vezes, o paciente é de classe C e também precisa usar magnésio. Mesmo que o magnésio que ele precisa seja do custo mais elevado, se esse magnésio que ele precisa, ele não puder comprar e usar, não vai adiantar de nada. Então, até mesmo os custos do magnésio devem interferir na sua escolha se você atende pacientes de classe C. Então, hoje nós vamos desdobrar esse mistério dos magnésios e você vai entender de uma forma muito simples e muito palatável esse assunto para que você possa prescrever corretamente. Mas antes disso, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com quem precisa ter saúde, porque afinal de contas, magnésio serve para todas as pessoas. E já comente aqui embaixo qual o próximo assunto que você quer ouvir, que aí eu gravo um vídeo sobre esse assunto para explicar para você. A maioria dos médicos, eles não se atentam para o magnésio. Geralmente, quando eles vão pedir eletrólitos, eles pedem sódio, potássio e cloro e acabam desprezando o magnésio. Às vezes, esse médico pede magnésio também em algumas situações, como, por exemplo, pacientes críticos em UTI. Na UTI, muitas vezes é comum pedir magnésio, dependendo do serviço em que se trabalha. E, no entanto, só os profissionais que estão envolvidos com práticas integrativas e saúde integrativa têm o hábito de solicitar o magnésio e prescrever o magnésio rotineiramente aos seus pacientes. Isso por quê? Porque aqui no Brasil o nosso solo é muito pobre em magnésio. Embora a gente tenha um agro muito forte e a gente tenha uma excelente produção de alimentos, tanto para nós quanto para o exterior, o solo é muito pobre em magnésio, muitas vezes sendo necessário suplementar. Então, se você puder, peça 2 exames para o seu paciente: o magnésio sérico e o magnésio intraeritrocitário.
O magnésio intraeritrocitário vai te dar uma visão excelente da quantidade de magnésio dentro da célula. O magnésio sérico, aquele magnésio que está ali no soro, no sangue. E qual a diferença? Muitas vezes nós temos níveis satisfatórios de magnésio no sangue, mas nós não temos níveis satisfatórios de magnésio intracelular. Lembrando também que vale a pena a gente avaliar não pelo valor de referência que está ali na frente do resultado do exame do laboratório. Vale a pena nós avaliarmos pelos valores integrativos, separar em quartis e o magnésio deve estar no último quartil. Se você não entendeu o que eu estou falando, comente aqui embaixo como avaliar integrativamente exames laboratoriais, que eu gravo um vídeo sobre esse assunto para você. Mas voltando ao magnésio. A partir do momento que você identificou uma necessidade de magnésio, fica a pergunta: qual magnésio eu vou prescrever para o meu paciente? Primeiro a gente vai entender como que esse magnésio ele é apresentado, como que esse magnésio está acoplado em uma outra molécula. Muitos profissionais excelentes já gravaram vídeos sobre magnésio. E aí eles falam o seguinte: magnésio treonato para isso, glicinato para isso, citrato para isso, nananana. O que é a diferença entre esses magnésios? Na verdade, o magnésio é um metal e a gente não tem como fazer a ingestão do metal. Então, esse magnésio, ele tem que estar biodisponível para nós. Ele tem que estar acoplado a uma molécula. E muitas vezes, quando ele está acoplado a uma molécula orgânica, a gente tem uma maior absorção, o que a gente chama de magnésio quelado, magnésio grudadinho ali com uma molécula. E o que vai diferenciar quando nós vamos prescrever o magnésio é justamente essa molécula ao qual ele está acoplado. Por exemplo, magnésio taurato é um magnésio quelado, acoplado, unido à taurina. A taurina é um aminoácido com atividades de ativar musculatura, de melhorar a qualidade da musculatura, inclusive a musculatura cardíaca, com finalidade de melhorar neurotransmissores, com finalidade de melhorar a performance do cérebro. Então, se você conhecer a finalidade de cada substância que está ligada ao magnésio, você vai conseguir identificar qual o melhor magnésio. E daqui a pouco, mais para frente, a gente vai falar sobre os custos, para você também não incorrer no erro de prescrever um tipo de magnésio que o seu paciente não pode pagar. É claro que se você trabalha com pacientes classe A, você não precisa de ter essa preocupação. Você vai sempre escolher o que é melhor para a saúde dele, independente se é mais barato ou se é mais caro. Mas vamos lá. Magnésio taurato. Eu já te disse que é um magnésio ligado a taurina. Esse magnésio, ele é bom para musculatura, lembrando que coração é músculo. Esse magnésio é bom para o cérebro, mas para o cérebro ainda temos um magnésio melhor, que é o treonato. O magnésio treonato, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica muito mais facilmente do que o magnésio taurato. Então, você pode usar um ou outro. Então, quando você tem um paciente com problemas cognitivos, o ideal é que você use o magnésio treonato. Transtorno do déficit de atenção, Alzheimer, Parkinson, pessoas que dependem do seu desempenho cognitivo no trabalho, pessoas em atividades escolares, idosos. O magnésio treonato é uma excelente opção, porque ele vai passar a barreira hematoencefálica de uma forma muito fácil
e vai levar saúde para o cérebro, vai levar magnésio para o cérebro e ali ocorrerão as reações onde esse magnésio será utilizado. Então vamos lá. Eu falei para você que o magnésio taurato, ele é muito bom para musculatura. Lembrando que coração é músculo. Então a gente quando tem um paciente cardiopata, um paciente que já teve um evento isquêmico, que já teve um IAM, um atleta que exige muito do coração, nós temos que dar preferência para uma forma de magnésio que o músculo faça um melhor aproveitamento. Nesse caso, nós podemos usar tanto o magnésio taurato quanto o magnésio orato, que são para essas finalidades. Agora, se nós temos um problema intestinal, um paciente com intestino lento, com constipação intestinal, qual magnésio a gente pode utilizar? Nós podemos usar o magnésio bisglicinato ou o magnésio citrato. O magnésio bisglicinato é um magnésio que está acoplado, unido a duas moléculas de glicina. A glicina é um aminoácido que os enterócitos têm avidez por ele. Então, o magnésio bisglicinato, ele vai ajudar muito na saúde intestinal. Já o magnésio citrato, quando a gente usa citrato, a gente até faz envelope com pool de citratos. Para quê? É uma substância osmótica, ela consegue absorver água. Então, o magnésio citrato, ele leva certa hidratação para aquele intestino, favorecendo o trânsito intestinal, evitando fezes ressecadas. São as duas opções de magnésio se a gente quiser cuidar desse intestino. Agora, tem um outro magnésio que ele é excelente para a imunidade. Qual é? O magnésio dimalato. O magnésio dimalato, ele está associado a duas moléculas de ácido málico. O ácido málico, ele aumenta a imunidade, ele aumenta a produção de energia, porque ele interfere positivamente na saúde mitocondrial. Mitocôndrias são aquelas organelas que fazem a produção de energia no nosso corpo. Então, ele aumentando a produção de energia, o paciente ele se sente mais energizado. A mitocôndria está mais cuidada e também ele interfere na imunidade. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem herpes com recorrência, que se gripa facilmente, que tem fadiga, esse paciente, ele deve usar o magnésio dimalato. E qual o melhor horário para usar os magnésios? Eu posso usar um blend de magnésios? Sim, eu posso usar um blend de magnésios. Eu, por exemplo, uso vários tipos de magnésio e eu uso magnésio treonato, magnésio taurato, magnésio bisglicinato. Coloco todos eles em uma ou duas cápsulas. Eu vou explicar para você aqui o que é o fator de correção. Quando você for prescrever, você precisa entender o que é o fator de correção. E eu tomo ali todos os dias o meu magnésio. No entanto, se você quiser prescrever um ou outro tipo mais isoladamente, você vai ter que levar em consideração se esse magnésio causa sono, causa relaxamento ou não. Um magnésio ideal para quem tem problema com insônia, além do magnésio treonato, que atravessa a barreira hematoencefálica, é o magnésio inositol. O magnésio inositol, ele tem esse efeito de relaxante, o paciente fica mais tranquilo ali na hora de dormir e ele também tem um efeito muito bom anti-inflamatório. Então, você pode associar, por exemplo, o magnésio treonato com o magnésio inositol em uma mesma fórmula e esse paciente vai tomar à noite. Esse paciente, ele pode tomar à noite magnésio bisglicinato, citrato. O que às vezes eu não indico para os pacientes usarem é o magnésio dimalato, porque se a pessoa for mais sensível,
Como o ácido málico é uma molécula estimulante, produtora de energia, algumas pessoas, ao usar ácido málico, elas se sentem mais energizadas. E aí elas podem ter uma dificuldade de dormir se a gente for considerar a adenosina ali, a molécula que faz a gente sentir aquele cansaço e avisa para o corpo que está na hora de parar. E considerando a adenosina, o magnésio de malato pode atrapalhar sim o sono. Então o magnésio de malato ele deve ser usado de dia, mesmo que seja à noite, longe da hora de dormir. E a gente deixa os outros magnésios para serem utilizados na hora de dormir. Falando de custos, o magnésio treonato costuma ser o magnésio mais caro. Ah, mas eu tenho um paciente de classe C e esse paciente de classe C, ele tem Alzheimer. Se ele puder pagar o magnésio treonato, ótimo. Se ele não puder pagar, ele também vai ser beneficiado pelos tipos mais baratos de magnésio. É claro que não vai ter aquele efeito maravilhoso de ultrapassar a barreira hematoencefálica de uma forma muito tranquila. No entanto, ele vai tomando ao longo do tempo, é claro que esse magnésio também vai chegar no cérebro. Então, você não precisa prescrever o magnésio treonato para quem tem dificuldade de pagamento. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que existe um outro tipo de magnésio que é extremamente barato, que é o cloreto de magnésio, o sal de magnésio. O cloreto de magnésio, geralmente, ele é vendido em drogaria, normalmente, em um potinho ou um sachê. E ele é encontrado com o nome de cloreto de magnésio PA. Qual que é o problema? Magnésio é uma substância maravilhosa, o cloreto de magnésio é uma substância que não estraga, mas se você não encontrar um cloreto de magnésio PA puro, você pode ali ter substâncias que intoxicam o corpo. Então, sempre oriente o paciente a buscar por um cloreto de magnésio PA, mais nada, tem que estar só isso nos ingredientes. Hoje a gente tem a indústria farmacêutica colocando o cloreto de magnésio junto de outras substâncias que são conservantes e essas substâncias intoxicam sim o corpo do seu paciente. Então, na questão do cloreto de magnésio PA, o paciente pode pegar um sachê ou um potinho que geralmente vem com 33 gramas e ele vai dissolver em 1 litro e meio de água e vai tomar um copinho, não tem uma medida assim precisamente correta, ele vai tomar ali 50 ml 1 ou 2 vezes por dia. Por que geralmente a gente não costuma prescrever este cloreto de magnésio dessa forma? Primeiro que o cloreto de magnésio, quando a gente dissolve em água, o sabor fica terrível, é um sabor muito amargo. Algumas pessoas conseguem tomar, porque algumas pessoas tomam de tudo, e toma ali, é remédio, toma como se fosse um remédio, apesar de não ser remédio, ser suplemento, mas tomou, engoliu, toma água por cima e acabou. Eu já escutei pessoas falando justamente isso, que não tomam magnésio porque o gosto é terrível, o cloreto de magnésio tem um gosto terrível. São pessoas com paladar mais sensível. Então, a gente evita de prescrever para não ter esse tipo de reclamação. Agora, se a pessoa tem baixa renda, vale muito a pena a pessoa abrir mão de um paladar gostoso para usar o magnésio. Em segundo lugar, é que o cloreto de magnésio, como ali não tem um jeito preciso de você medir um pouquinho, um excesso que o paciente tomar, ele vai ter sim diarreia. Então, se ele tiver diarreia, tem que diminuir a dose. Ah, doutora, mas como que não tem um jeito de preciso de medir? Sendo que eu coloco 33 gramas em 1 litro de água, eu posso indicar para esse paciente tomar 50 ml 2 vezes por dia. É um jeito preciso de medir? Ok, é um jeito preciso de tomar. Você não sabe o quanto ele vai absorver, o quanto o intestino dele é sensível. Cada paciente tem uma sensibilidade. Quando a gente coloca
em cápsulas, com recipientes e tudo, a gente tem um ambiente ali encapsulado com recipientes que conservam, que aumentam a biodisponibilidade, feitos com responsabilidade, sem ingredientes que intoxicam. E aí, geralmente, esse paciente basicamente não tem efeitos colaterais indesejados do magnésio. A diarreia é um efeito colateral grave? Se ele tomar demais, ele vai ter diarreia e vai suspender o uso e vai passar. Então, não é um efeito colateral grave, tá? Mas é algo que você pode ficar ligado aí se houver necessidade de prescrever. Então, para quem trabalha com saúde da família, imposto, unidade básica de saúde, pode sim prescrever o magnésio. O que eu quero desmistificar aqui é que a saúde integrativa é acessível somente para pessoas de alto poder aquisitivo. É claro que o acesso das pessoas a determinados produtos é diferente, mas é possível sim prescrever para pacientes de baixa renda. Enfim, prometi para você que eu ia falar sobre custos, sobre tipo de magnésio, sobre exames e a gente comentou tudo isso. Agora você já sabe qual tipo de magnésio prescrever para o seu paciente e como fazer essa escolha com segurança. Toda semana tem vídeo novo no canal. Te vejo na próxima quinta-feira. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você ativa as notificações e o algoritmo entende que esse conteúdo é importante para você e é relevante. E assim também indica o nosso conteúdo para outras pessoas, além de indicar para você todas as vezes que tem vídeo novo aqui no canal.